ler juntos em oração esse parágrafo do Salmo 119 que nós vamos encerrar hoje aqui com a graça do nosso Deus. Salmo 119, do 105 ao 112. Então leiamos juntos em oração, Salmo 119, 105 ao 112. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Aleluia. O versículo que é o último desse parágrafo que nós vamos meditar nessa manhã, é um dos versículos que chama a palavra de Deus de, repita, decretos. A palavra decretos é uma palavra muito forte, e a gente pode entender decretos a partir de dois elementos. Primeiro elemento, a gente sempre lembra que decretos são baixados. Baixar um decreto. Os decretos de Deus vieram do céu, vieram do alto. Por isso, os decretos de Deus, eles são verticais, eles vêm do alto. Aqui na terra, ninguém tem o menor direito de desprezar, ou de rejeitar, ou de não aceitar, ou de não se render diante dos decretos que vieram do alto. Quem pensa que pode rejeitá-los, esses decretos caem lá de cima para esmagar essas pessoas. A palavra de Deus é rocha. Ou a sua vida é edificada sobre ela, ou é esmagada debaixo dela. Tem como escapar da palavra? Ninguém. Nenhum anjo, nenhum demônio, nenhum homem, ninguém escapa da palavra de Deus. Benditos os que são sobre a palavra edificados, porque todos os outros são debaixo dela esmagados. Porque são palavras que vieram do alto, são decretos que vieram de cima. Não tem como você desrespeitar. Vamos comparar com leis naturais. Nós estamos aqui debaixo de uma lei natural, a lei da gravidade. Você pode desrespeitar essa lei agora? Tenta aí, vamos ver se você consegue. Não, agora eu decidi que eu não vou respeitar a lei da gravidade. Aí você tem que começar a flutuar agora aí, vai. Começa aí a flutuar aí. Você consegue? Você não pode burlar essa lei. Se você não pode burlar uma lei natural, quanto mais leis sobrenaturais, decretos sobrenaturais estabelecidos por Deus. Ok? Esse é o significado de decretos. E por isso, o segundo significado, né,
é que decreto combina com concreto. É algo muito firme, é algo muito forte, é algo muito sólido. Sejam quais forem os pensamentos, ou as ideias, ou as filosofias desviadas da humanidade, elas não abalam o real significado de toda a palavra de Deus. As leis humanas, os pensamentos humanos, as ideias humanas não abalam em nada e não mudam em nada a palavra de Deus. Pessoas aí no mundo impiamente podem estar dizendo assim: a Bíblia está ultrapassada, agora tem novas ideias, novos pensamentos. Errado. A palavra de Deus permanece além da existência do céu e da terra. Passará o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras jamais passarão, porque são palavras eternas, são palavras de vida eterna. Nesse mundo cheio de coisas passageiras, nós não podemos, de forma alguma, duvidar da eternidade da palavra de Deus. A palavra permanece. Geração vai, geração vem, a palavra permanece. Velhas ideias passam, novas ideias vêm, a palavra está sobre todas elas, acima de todas elas, permanece além de todas elas. Se velhas ideias passaram, as novas ideias também vão passar, vão vir outras, porque a humanidade decaída é assim, cheia de ideias. Mas essas ideias são vãs e são fúteis em comparação com a eternidade, perenidade e permanência da palavra de Deus. Ela permanece sendo o que ela é: palavra de Deus, espada de dois gumes, a espada do Espírito, poderosa para penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, discernir os mais íntimos pensamentos e propósitos do coração. É pelo poder dessa palavra, é pelo poder do Evangelho que os que creem são salvos. E é por esse mesmo poder que os que afirmam não crer são condenados. É a palavra de Deus, é por meio da sua palavra que Deus rege o universo. O reino de Deus sobre tudo, é operado por meio deste instrumento poderoso, a palavra de Deus, que é a mão direita de Deus, a destra de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. Por isso, quem pensa que está vivendo por aí no mundo assim, não, negócio de Bíblia não é para mim, não, eu estou aqui no mundo, pensa que está longe da Bíblia? Não, está bem debaixo dela. Ela está esmagando eles. Estão debaixo do peso da justa condenação que a palavra de Deus impõe sobre eles. Estão sendo destruídos e encaminhados para a destruição eterna. Mas quem é edificado sobre a rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Amém? Simples assim, não é? Glória a Deus. Então diga decretos. A palavra de Deus consta todos os seus decretos. Hoje é o nosso último versículo aqui desse parágrafo, 112. Como tantos outros versículos, o tema dele é, diga, obedecer a palavra. Obediência à palavra de Deus não é uma opção. Eu escolho obedecer ou eu escolho desobedecer. Está enganado. Obedecer a palavra de Deus não é uma opção de escolha. Obedecer a palavra de Deus é uma obrigação.
de todo mundo. Obedecer à palavra de Deus. Não existe essa liberdade de escolher desobedecer. Não existe, isso não é liberdade. Desobediência à palavra é pecado, e Jesus diz: quem peca é escravo do pecado. Então, onde está a liberdade? Não existe. É uma falsa liberdade. O diabo engana e aprisiona as pessoas com um falso senso de liberdade. A única verdadeira liberdade é ser livres do império das trevas e ser transportados para o reino do Filho, para servir Jesus, para ser escravo de Jesus, para ser servo de Jesus. E Jesus ama tanto os seus servos, que já não os chama de servos, os chama de amigos. Mas vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Sois meus amigos se me obedecem. Se obedecem, são amigos. Amém? Amém, amados? Então diga: obedecer a palavra. Bom, o nosso versículo de hoje é o 112, né? O salmista orou assim na nossa tradução em português: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até ao fim. Repitam. Muito bem. O salmista usou aqui um verbo induzir, que não é o verbo que foi usado pelo autor, né, pelo escritor aqui do Salmo, né? O verbo induzir, ele tem um caráter indireto, né? Induzir, né? Induzir alguém a fazer alguma coisa é dar todas as dicas, é dar todas as sugestões, né? Tá aí. Isso é induzir as pessoas a fazer alguma coisa. Mas a palavra que o salmista usou aqui não foi o verbo induzir. Vamos ver qual que foi o verbo que ele usou. Ele usou o verbo natite, a primeira palavra ali, agora em hebraico aqui da esquerda, da direita para a esquerda. Natite libi la asoti rukeira leolam mekev. Vamos ler as palavras em português com letras brasileiras aí. Natite libi la asoti rukeira leolam mekev. Então diga a primeira palavrinha, diga natite. Natite é eu inclino. O salmista usou induzo, mas, aliás, os tradutores usaram induzo, verbo induzir. O salmista usou o verbo inclinar. Induzir é uma ação indireta, mas inclinar é chegar lá, pôr a mão e inclinar. É uma ação direta, é uma ação direta. Foi isso que o salmista na verdade usou. Natite, eu inclino, segunda palavrinha, diga libi. Libi é como fala em hebraico, meu coração, tá? Meu coração, libi. Eu inclino o meu coração. Segunda linha, diga laçote. Laçote é para obedecer. O lá é para e o açote é obedecer. Em hebraico vem junto. Laçote, para obedecer. Eu inclino o meu coração para obedecer. Penúltima linha, diga rukeira. Rukeira é os teus decretos. Os teus decretos. Eu inclino o meu coração para obedecer os teus decretos. Última linha, diga leolam. Para sempre. Aprendemos essa palavra na semana passada, né? Diga de novo, leolam. Leolam é o inglês forever. Forever em hebraico é leolam. Para sempre. Eu inclino o meu coração para obedecer os teus decretos, não de vez em quando, não, para obedecer os teus decretos para sempre. Esse homem aqui já conheceu que a palavra de Deus é decretos e tem que obedecer para sempre.
Não tem esse negócio de não cabe mais nenhuma ideia de desobediência, nenhum pensamento de desobediência. Não, não existe não. Eu tenho que obedecer, eu sou obrigado a obedecer. Então eu inclino o meu coração para obedecer os teus decretos para sempre. E eu tinha uma palavra interessante, uma palavrinha em hebraico, diga ekev. Essa palavrinha aí em português significa passo a passo. Passo a passo, step by step, passo a passo. Uma palavrinha só em hebraico, ekev. Os tradutores colocaram até ao fim, né? Colocaram assim, até ao fim. Mas na realidade é passo a passo. Então, esse versículo, na verdade, ele deveria estar escrito assim, desse jeito aí, ó. Eu inclino o meu coração para obedecer os teus decretos para sempre, passo a passo. Repitam. Aleluia. Glória a Deus. Bom, vocês já sabem de há muito que coração significa alma. Coração aqui não é esse órgão físico. Coração é uma metáfora, é uma analogia, é usado como uma comparação. Sem esse órgão aqui, o corpo pode viver? Não, ele é um órgão vital, é um órgão essencial para o corpo viver. Assim também, né, nós só estamos vivos aqui porque nós temos uma alma, e essa alma é vivente. A alma é vivente. O que é a morte física? É quando a alma vivente sai do corpo. Aí esse corpo, como um pacote, um invólucro, ele cai. Ele não vive. O corpo não vive sem a alma. O corpo é pó, e ao pó ele tem que retornar. Não vive sem a alma. O corpo precisa da alma para estar vivo. Tá? A alma não, a alma é imortal. A alma nunca morre. A alma é vivente. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Alma vivente. O homem é alma vivente. Por isso o homem é imortal, tá? O homem é imortal, porque a morte física não é a morte do homem, é apenas a separação temporária entre alma e corpo, e vai voltar a se juntar de novo na ressurreição. Daniel capítulo 12, os justos ressuscitarão para a vida eterna e os ímpios ressuscitarão para a vergonha e condenação eterna. Todos vão ressuscitar, porque o homem foi um ser criado por Deus para viver para sempre. O homem tem princípio de existência, mas não tem fim de existência. Os animais têm princípio de existência e têm fim de existência. Mas o homem não. Homens e anjos, uma vez criados, vão existir para sempre, vão viver para sempre, seja em estado de salvação ou estado de condenação. O homem, a alma humana é imortal, portanto o ser humano é imortal. Então, o coração aqui é a alma. A alma é a nossa parte mais sensível. Portanto, é a parte que foi mais contaminada pelo pecado. Nós precisamos de santificação, não é por causa do corpo, e nem por causa do espírito, é por causa da alma. É por causa da alma que nós precisamos de santificação. É na nossa alma que acontece a santificação. E a parte principal da alma, a chave da alma, o centro da alma, é a mente.
Por isso que o segredo da santificação está escrito por Paulo em Romanos 12:2, a renovação da mente. É isso que a palavra de Deus faz, ela entra aqui na nossa cabeça e renova a nossa mente. Como? Eliminando pensamentos errados, eliminando ideias erradas e imprimindo a palavra de Deus na nossa mente, para que nós tenhamos a mente de Deus, a mente de Cristo. É assim que a santificação acontece, por isso que é mediante a renovação da nossa mente que nós experimentamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Portanto, a chave da santificação está lá, lá dentro da nossa mente, pelo ministério da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Não pense que a espada do Espírito é para atacar o diabo, não. Não precisa atacar o diabo, não, o diabo já está condenado. A espada do Espírito é para atacar as mentiras que ele conseguiu colocar na sua cabeça, os sofismas, destruir. A palavra de Deus é a verdade e ela vem destruir a mentira. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. A principal obra de Satanás é a mentira, por isso ele é o pai da mentira. A mentira que domina na cabeça das pessoas e que fica separando as pessoas da verdade. Faz com que as pessoas não aceitem a verdade, não creem na verdade, porque a mentira está reinando na cabeça delas. A renovação da mente é a palavra de Deus, o Espírito Santo com a sua espada, enfiando essa espada na nossa mente e eliminando a mentira e imprimindo a verdade. Para que nós sejamos, 2 Coríntios 3:3, cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Neste versículo de 2 Coríntios 3:3, aparece tanto a analogia da alma como coração e também como carne. Duas coisas que a alma é chamada na Bíblia, coração e carne. Por isso a nossa santificação é na alma, não é no corpo e nem é no espírito, é na alma. Por isso Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha o que ele diz, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, a alma é que é fraca. Por isso no livro de Provérbios está escrito assim, sobre tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, quer dizer, guarda a tua alma, porque é dela que procedem as fontes da vida. Guardar a tua alma. A nossa alma veio ao mundo com problema, tá? Nós recebemos uma alma, sabe quando? No momento exato da nossa concepção. Concebido ali, no momento exato da concepção, já tem uma alma ali dentro da mulher, tá? Já tem uma alma. Por isso que aborto é crime, porque é matar um ser vivo, um ser humano que está vivo, e vai contra o mandamento, não matarás. No momento da concepção, todas as almas procedem de Deus, e Deus já dá uma alma única e específica, que será a personalidade dessa pessoa que acabou de ser concebida ali. Foi concebido, já tem uma alma, e é um ser vivente que vai viver por toda a eternidade. Que vai viver para sempre. Só que, desde o momento da nossa concepção, a nossa alma já é pecadora. A nossa alma já é pecadora.
As pessoas confundem muito pecado com fazer alguma coisa. Fazer isso é pecado, fazer aquilo é pecado, e esquece da principal definição de pecado. Pecado é algo muito além do que fazemos. Pecado é o estado no qual nós viemos ao mundo. Declarado por Davi no Salmo 51, versículo 5: eis que eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Olha como Davi estava escrevendo o Salmo 51, que foi um salmo de confissão de pecados, e ele disse assim: eis que eu nasci na iniquidade. Aí parece o seguinte, quando ele escreveu assim, eu nasci, peraí, quando eu nasci, eu já existia há 9 meses na barriga da minha mãe, na vida intrauterina. Aí ele voltou do nascimento para a concepção. Em pecado me concebeu minha mãe. Davi declarou: eu sou pecador desde a minha concepção. Quando Paulo fala em Romanos 3:23, todos pecaram, ele não está dizendo que todo mundo praticou algum pecado, não, ele está dizendo que todos foram concebidos, gerados e nascidos em pecado. E aonde que o pecado mora? Ele mora na alma, irmãos. A alma que é chamada na Bíblia de coração e de carne. Coração e de carne, olha só. Coração, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E sobre carne, Paulo confessando, olha, Salmo 51, Davi confessando, só homens de Deus aí confessando. Quem não é de Deus nunca confessa seus pecados, porque acha que não tem. Está tão enganado pelo diabo que acha que não tem pecado. Quem é homem de Deus sabe que tem pecado e confessa. Davi confessou o seu pecado, Paulo confessou o seu pecado, em Romanos capítulo 7, se humilhou e disse: eu sei que aqui na minha carne, carne e alma, na minha carne não habita bem nenhum, o pecado é que habita em mim. O pecado habita na alma, o pecado mora na alma, desde que nós fomos concebidos. É por isso que, uma vez convertidos, nós temos um trabalho árduo para fazer, que é a santificação da nossa alma. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, amados, é uma obra muito forte, muito violenta. A santificação é uma obra violenta. Quem se santifica, né, está realizando uma obra violenta contra si mesmo. É tão violenta que Paulo falou assim, em 1 Coríntios capítulo 9, no final do capítulo 9, ele diz assim: eu esmurro o meu corpo, eu esmurro, eu bato em mim mesmo. Às vezes a gente só quer bater nos outros, não é para bater em si mesmo. Eu bato em mim mesmo, eu esmurro minha própria carne, porque eu tenho medo que depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo venha a ser desqualificado. O pecado, aliás, a santificação é uma luta contra o nosso pecado. Não adianta nada eu lutar contra o pecado dos outros. Não é o pecado dos outros que pode me levar para o inferno, é o meu pecado que pode me levar para o inferno. Eu tenho que lutar contra o meu pecado, e Hebreus capítulo 12, versículo 4 está escrito:
Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Até o sangue é até a morte, essa luta é até a morte. E olha que a santificação é um ato tão violento, que agora eu vou chegar no clímax dessa violência. O clímax dessa violência chama-se cruz. A crucificação foi a pena de morte mais violenta que já existiu na história. Crucificação. Porque ela fazia violência ao corpo e violência à alma da pessoa. Violência. E Jesus disse: se alguém quer me seguir, Mateus 16, 24, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? É a cruz de Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificar a carne, tá? Não é dar caudas novas para a sua carne. Não é dar praia para a sua carne. Não é dar resort para a sua carne. Não é dar descanso para a sua carne. É dar cruz para a sua carne. É crucificar a sua carne. É assumir um ato violento contra a sua carne. Porque ela é teimosa. O pecado é teimoso. O pecado grudado na alma faz com que a alma seja totalmente desinclinada para Deus e inclinada para o mundo. Desinclinada para a verdade e inclinada para a mentira. Desinclinada para as coisas de Deus, mas inclinada para as coisas do mundo. Por isso está escrito em 1 João 2, de 15 a 17, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, está passando e vai passar, bem como a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus, que é a nossa santificação, permanece eternamente. Santificação é feita pela palavra, só que é uma luta constante. Você tem que lutar contra a sua própria alma. Amados, luta contra o diabo é fácil. Luta contra os demônios é fácil. Lucas 10, 19, Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Promessa de Jesus. Luta contra o diabo é fácil, e nós temos que lutar mesmo. A nossa luta é contra ele aí no mundo, não é contra homens, é contra os demônios. Nós temos autoridade para lutar contra eles, mas a nossa principal luta não é essa. A nossa principal luta é contra nós mesmos, contra as nossas más inclinações, contra nossos pensamentos errados, contra nossas vontades erradas, contra nossos desejos errados, contra nossas tendências erradas. Nossa tendência não é para o acerto, a nossa tendência é para o erro. Por isso que a humanidade erra demais. Está tudo errado aí fora, porque o mundo jaz no maligno, jaz no erro, jaz no pecado. Jesus é o acerto.
Jesus veio nos acertar, irmãos. Jesus veio acertar o nosso passo com o caminho do céu, com o caminho da eternidade, porque todos estamos indo para lá. Jesus veio nos acertar. Só que Ele não faz isso sem a nossa cooperação. Cooperar é operar junto com, trabalhar junto com, colaborar é laborar junto com, trabalhar junto com. Jesus está fazendo um trabalho nas nossas vidas e nós temos que colaborar com Ele, nós temos que cooperar com Ele. Como? Pegando a nossa alma pelo colarinho e inclinando, porque ela não se inclina sozinha. Ela não se inclina sozinha. Se você deixar a alma sozinha, sem forçá-la a nada, ela vai se inclinar para o que é errado. A tendência da alma é se inclinar para o que é errado. Você não pode só induzir a sua alma, como os tradutores colocaram aqui, induzo, não. Dá dicas para a sua alma, não vai por aí não, minha, vem por aqui, vem por aqui. Não, você tem que agarrá-la e inclinar. A força é esse esforço que Jesus se referiu em Mateus capítulo 11, versículo 12. Quando ele disse, o reino dos céus é conquistado por esforço, e os que se esforçam é que conquistam. É sobre essa conquista que Paulo falou em Filipenses capítulo 3, quando ele disse, Filipenses 3:12, olha, eu ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que passou, passou. Avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. O alvo, a meta é a santidade. Prossigo para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Eu fui conquistado para ser santo. Agora, para ser santo eu tenho que me santificar. E para me santificar eu tenho que crucificar a minha carne. Eu tenho que dizer não para os pensamentos da minha carne. Eu tenho que dizer não para as vontades da minha carne. Eu tenho que dizer não para os desejos da minha carne. Eu tenho que manter a minha carne no controle da cruz e inclinar a minha carne, inclinar a minha alma para fazer o que Deus manda. Para lá açote, para obedecer os decretos de Deus, para obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é imburlável. Quem pensa estar burlando a palavra de Deus, ela está pesando sobre eles, para a sua justa condenação. Não se engane. Então, melhor é obedecer. Diga, melhor é obedecer. Jesus veio ao mundo. Olha só, tem umas coisas que nós precisamos aprender e meditar sobre elas, irmãos. O que foi Jesus como um homem aqui nessa terra? O que foi Jesus como um homem aqui nessa terra? Ele foi um homem igualzinho a nós aqui nessa terra. A única diferença é que ele não pecou, mas ele teve toda a probabilidade de pecar. Foi tentado em todos os pecados que você imagina.
Jesus foi tentado a pecar, porque se ele pecasse não haveria salvação para ninguém. Jesus foi tentado a pecar. E uma coisa que nós temos que aprender é que, como seres humanos, amados, nós podemos resistir às tentações. Jesus provou isso. Jesus não venceu as tentações porque ele não tinha pecado, porque ele era Deus, nada disso. Ele venceu as tentações sendo homem, natural, como nós, a mesma humanidade nossa. Jesus não tinha sede? Lá na cruz ele disse: tenho sede. Jesus não tinha fome? Tinha, ele comia. Jesus não ficava cansado? Ficava, ele dormia para descansar. Lá na barca ele estava dormindo. Jesus não tinha todos os sentimentos que nós temos? Jesus sentia alegria? Sentia. Jesus sentia tristeza? Sentia. Jesus sentiu ira? Sentiu. Só que irai-vos e não pequeis. Mesmo irado, ele não pecou. Jesus sentia todos os sentimentos que nós temos. Uma das coisas que Jesus veio nos ensinar é que, olha, ele veio ensinar para nós assim: olha, meus irmãos, eu vim ensinar para vocês que, como seres humanos, vocês podem resistir às tentações. O diabo é tentador, ele é profissional em tentar, mas ele não pode obrigar você a pecar. Quando você peca, você pecou porque você quis. Mas diante da tentação, você podia resisti-la. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10. Tá? 1 Coríntios capítulo 10, depois vocês acham o versículo, está escrito assim: Deus é fiel. Na verdade está escrito: Deus é verdadeiro e não permitirá jamais que sejais tentados além das vossas forças. Mas com a tentação, Deus dá graça para vocês resistirem e vencerem, até sair da tentação. A tentação é igual uma chuva. Está chovendo, mas por mais forte que seja a chuva, ela vai passar, não vai? Espera passar. A tentação é como um vendaval. Por mais que esse vendaval seja forte, espera, porque vai passar. Ele vai passar. Na hora da tentação, para e espera. Sabe como você para e espera? Orando. Orai e vigiai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então nós podemos resistir às tentações, mas para isso, para resistir à tentação, você tem que inclinar, obrigar a sua alma a buscar a Deus, a orar a Deus, a se fortalecer em Deus, tá? Você tem que inclinar, obrigar, é uma força que você tem que fazer. E é aí que Deus te ajuda nessa força. Aí que Deus te dá poder nessa força aí. Entendeu? Porque se você não fizer esse esforço, não inclinar a sua alma, a tendência dela é ser levada por esse vento da tentação. A tendência natural dela é cair na tentação. A tentação não se apresenta para você como uma coisa feia. A tentação se apresenta para você como uma proposta maravilhosa. Olha, eu vou entrar nisso. Desejável, entendeu? Vou entrar nisso. O diabo aproveitou a hora
que Jesus estava com mais fome, 40 dias de jejum. Opa, vou aproveitar agora. Vai juntar a fome com a vontade de comer. Aproveitou a hora. Você está com fome, você é o filho de Deus. Transforma essa pedra em pão aí, ó. Jesus disse: não, Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que o diabo faz como tentador é aproveitar a tendência natural para o pecado. Essa tendência está na nossa alma. Nós temos que pegar essa alma e incliná-la a obedecer a Deus para sempre. E ekev, última palavra, eu gostei muito dessa palavra hebraica aí, ekev, ó, passo a passo. Porque você não vai vencer um pecado um dia e daí para frente falou: pronto, agora não tem mais perigo de eu cair, porque eu já venci o pecado ontem. Você tem que vencer ele ontem, tem que vencer ele hoje, vai ter que vencer ele amanhã, vai ter que vencer ele até o último instante da sua vida na terra. Passo a passo. Essa é a palavra hebraica ekev. Passo a passo. Obediência à palavra de Deus tem que ser como o ar que nós respiramos. Você para de respirar? Você não pode parar de obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, né, irmãos, essa manhã conosco aqui, né? Oramos, Deus já fez uma obra, e você recebeu agora uma palavra de Deus, com calma, com serenidade, para você entender, de verdade, porque Deus te quer santo, porque Deus te quer santa, para você entrar no céu, porque você vai viver para sempre. Aleluia.